Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal da Ciência no Ponto. Aqui é o Prof. Albino e hoje nós estaremos a falar sobre a dinâmica. Bom, a dinâmica é uma parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos, preocupando-se aí com a causa dos corpos. Bom, lembrando que além da dinâmica, nós temos a cinemática. Sabemos que a mecânica é separada em três partes, que é a cinemática, estática e dinâmica. Então, a cinemática vai estudar o movimento dos corpos sem se preocupar pela causa. A estática vai estudar o equilíbrio dos corpos, né? O equilíbrio dos corpos, e a dinâmica, por fim, estuda o movimento dos corpos, se preocupando com a causa. Bom, aqui na dinâmica nós vamos aplicar as leis de Newton, né? Vamos aplicar as leis de Newton. Uma das principais será a segunda lei de Newton. Será muito interessante aqui na dinâmica. Vamos aplicar a segunda lei de Newton. Vamos aplicar a segunda lei de Newton. Bom, o que que diz a segunda lei de Newton? É muito simples, queridos. A segunda lei de Newton, ela diz que a força, a força resultante, ela é diretamente proporcional à aceleração. Esta aqui, a força resultante será diretamente proporcional à aceleração. Esta fórmula aqui. Ou seja, o que Newton descobriu? Ele descobriu que na medida em que aumentamos a força, a aceleração também vai aumentar. E na medida em que diminuirmos ou aumentarmos a força, assim como a aceleração, a outra grandeza aí terá que aumentar. Por essa razão que são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, o aumento de uma provoca o aumento de outra, né? Então, aqui, como vocês sabem, vocês vão ler, né? Vão ler e aqui vamos ter a oportunidade de resolver três exercícios. Vamos resolver este exercício, vamos resolver este desta mesa e para além deste exercício desta mesa aqui, nós vamos resolver por fim esses dois blocos juntos aqui. Bom, por que não resolver muitos exercícios? Porque você vai resolver. Na descrição deste vídeo eu vou anexar o link de uma ficha que você vai baixar e vai começar a resolver. Se tiver dúvidas, qualquer coisa, é só entrar em contato comigo por 85 79 43 333 para ver se a gente aí discute, né? Lembrando que isso é só o WhatsApp, né? Para ver se nós podemos discutir. Então, nós temos que Newton disse isso, né? Então, nós vamos diretamente ao que interessa, né? Que são as figuras que mais aparecem aí nos testes e tal. E pedem-nos para calcular a tensão ou simplesmente a aceleração. Então, posso chamar o exemplo 1, né? No exemplo 1 eu posso ter um determinado bloco, de uma massa M que está numa determinada superfície, né? Que está numa determinada superfície e aqui nós temos uma determinada força que é aplicada sobre este bloco aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o que, querido? Aqui primeiro nós devemos... marcador vermelho, Ok, aqui nós primeiro devemos representar as forças que atuam no nosso sistema, né? Que atuam no nosso sistema. Suponhamos que a direção do nosso movimento seja esta, está mais claro, né? A direção do nosso movimento seja esta, né? Então, podemos representar aqui as forças que atuam no nosso sistema. Então, eu sei que neste centro desta massa eu terei um determinado peso que vai atuar para baixo. E aqui, onde a ação, a reação, é a terceira lei de Newton. Então, para cima nós teremos uma determinada força normal. Então, nós praticamente já determinamos as forças que atuam sobre este sistema. Já determinamos as forças que atuam sobre este sistema, né? Então, agora poderíamos criar um sistema, né? Que é para a gente achar a relação. Então, em X, queremos as forças em Y, né? Queremos as forças em Y. Em X, em X aqui eu tenho o quê? Tenho a força F, que está no movimento. Então, F será igual à massa
vezes aceleração. Por que será massa vezes aceleração? É porque aqui há movimento, né? Será massa vezes aceleração. E em y, nós teremos o que? O normal menos o peso, que seria igual a zero, né? Somatório das forças deve ser zero. Então, é só dizer que normal menos o peso deve ser igual a zero. Então, temos que a força F será igual a massa vezes a aceleração. E aqui a normal será igual ao peso. Bom, vamos lá supor um caso em que nós temos o atrito, né? Bom, quando nós temos o atrito, como é que isto fica, né? Bom, o atrito é uma força contrária ao sentido do nosso movimento. Então, se nós tivéssemos aqui a força do atrito, significa que ela ia atuar para o sentido contrário do nosso movimento. Teríamos aqui a força de atrito. E como é que ficaria isto a representar no sistema? Com atrito, né? Com atrito. Com atrito. Então, é basicamente a mesma coisa, só que vamos acrescentar aqui o atrito, né? Acrescentando o atrito em X, eu teria o quê? Teria o F, que está em movimento, mas a força do atrito também está na região dos X, e é contrária ao nosso movimento, então ela vai ser negativa, que será igual a massa. Aqui, para achar a aceleração, porque o nosso objetivo é achar a aceleração, era só depois dizer que a aceleração será igual à força F divididos pela massa. Então, era exatamente isso, né? Que eu não terminei aqui. Então, será massa vezes aceleração. Então, aqui nós sabemos que Y normal sempre será igual ao peso, né? Então, nestas condições, se nós queremos achar a aceleração, temos que a aceleração será igual ao quê? Será igual ao que? A aceleração será a força F menos a força de atrito divididos aqui pela massa M. Esta é a aceleração. Lembrando que a força de atrito, ela na verdade é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. É o coeficiente de atrito vezes a força normal. Mas a normal nós sabemos que ela é igual ao peso. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Então poderíamos dizer que a força de atrito será igual ao coeficiente de atrito vezes o quê? Normal, como coincidiu com peso, diremos que é massa vezes gravidade. Então temos esta relação aqui que nós podemos substituir aqui, né? Temos essa relação que podemos muito bem substituir aqui. Então, diríamos que a nossa aceleração seria a força F menos a força de atrito, que é isto tudo, que é o coeficiente de atrito, massa, vezes a gravidade, tudo aqui dividido por M. Então, a nossa força final seria basicamente esta aqui, né? A nossa força final seria esta. Então, vamos continuar. Você encosta essa porta aí. Ok. Vamos continuar. Continuando, vou apresentar aqui um outro caso 2, né? Outro caso 2 que é muito comum. No caso 2, em que podemos ter aqui dois blocos ligados entre um fio, né? Então, poderia representar aqui dois blocos, né? Dois blocos que estão ligados entre um determinado fio. Não representei bem, eu fugia nas aulas de desenho, né? Estão numa determinada superfície. Sobre este aqui nós vamos chamar de massa 2. Este aqui podemos muito bem chamar de massa 1. E sobre este aqui temos uma determinada força F. Temos uma determinada força F. Então, para achar a aceleração é simples. Teríamos que representar todas as forças que atuam no nosso sistema. Isto é muito simples. Então, aqui eu teria uma determinada força peso que vai atuar para baixo, que eu vou chamar de peso 1. E aqui eu teria uma normal, que eu vou chamar de normal 1, né? Teria uma normal, não estou a gostar dessa caneta, né? Então aqui teríamos um peso que vamos chamar de peso 2. E aqui teríamos uma normal que vamos chamar de normal 1, né? Então aqui temos força F, então aqui teremos uma tensão que está contrária ao sentido do movimento, que vamos chamar de T, que vamos chamar simplesmente de T. Então aqui poderíamos chamar de T2 em 1, né?
T2 em 1, porque é essa força que vai para lá, para este bloco aqui. Então, aqui nós poderíamos chamar de T1 em T2, né? T1 ou T12 simplesmente, né? Teria uma tensora aqui, né? Então, eu acho que já é tudo, né? E geralmente, nesses casos, dificilmente se acha atrito, mas também pode ter, mas não vou colocar o atrito, vou deixar assim como está. Então, como é que nós vamos proceder para achar a nossa aceleração? É muito simples. Então, aqui eu poderia dizer que terei o corpo 1 e aqui eu terei o corpo 2. Bom, corpo 1. Em Y eu não vou estudar o movimento, porque em Y não existe um movimento, porque eu sei que a normal é igual ao peso, então em Y não há movimento, eu só vou estudar somente em X. Então em X eu consigo ver para o corpo 1 que eu tenho essa tensão. O movimento suponhamos que seja para lá, né? Então esta tensora está ligada ao movimento, então tenho T1 e 2 que será igual como ao movimento, então teria a massa 1 vezes aqui a aceleração, né? Então, aqui para o corpo 2, ou simplesmente para o bloco 2 aqui, eu teria o que em X? Teria a força F que está no movimento, muito bem, menos o que? O T21, o T2 é 1, que será igual a massa 2 vezes o que? A aceleração. Então, se eu quiser obter a aceleração, eu vou adicionar essas duas equações. Então, ao adicionar essas por serem iguais, essas tensoras simétricas, nós conseguimos perceber que podemos eliminar ainda aqui. Então, somamos essas que ficaram aqui. Então, tenho que a força será igual a massa vezes a aceleração, mais a massa 2 vezes também a aceleração. Então aqui eu posso muito bem, vou continuar aqui, né, por causa de espaço, né? Posso muito bem aqui dizer que a força será igual, isolar a minha aceleração. A aceleração será a massa 1 mais aqui a massa 2 mais a massa 2. Então, ao isolar a aceleração, terei que a aceleração será igual à força dividido pela soma das minhas massas, né? Porque estas vão multiplicar quando passam para lá, passam a dividir. Então, esta é a fórmula que vai te permitir aí achar a aceleração e rebentar com qualquer caso dessa natureza aqui. Então, eu acho que para esse já está, né? Então, vamos chamar agora o exemplo 3. O exemplo 3, onde vamos ter um plano inclinado, né? Um plano inclinado, acredito que vocês gostam desse plano inclinado. É muito simples também, né? Não tem nada de especial, não tem nada de especial. Não temos uma força... Oh, não é plano inclinado, é força que é oblíqua, uma força oblíqua, né? Então, temos uma determinada massa, então aqui nós vamos ter uma força F, né? Do jeito que eu fiz aqui, isso aqui vai sair, ok? Vamos lá ver. Então, nessas condições, nós teríamos que representar todas as forças que atuam sobre este corpo aqui, né? Então, ao representar as forças, eu teria que aqui eu teria um determinado peso, P, e aqui para cima, ação-reação, teria uma normal, né? Então, essa força aqui, na verdade, aqui temos vou chamar de um ângulo θ que vai formar, né? Vai ser decomposta em X e em Y. Então, ao decompor em X, eu teria Fx e aqui por causa do espaço, vocês. Então, aqui eu teria o quê? Aqui eu teria Fy, desculpem pela forma, né? Mas eu teria que decompor essa força tanto em X e em Y. E em Y, então, agora vamos lá representar. Vamos lá representar isto, né? Vamos lá ver como é que vai ficar. Então, como é que vai ficar? Vamos trabalhar aqui em X e em Y, né? Queremos saber o que nós temos aqui. Então, em X, quais são as forças que nós temos em X? É muito simples, querido. Suponhamos que aqui nós tenhamos uma força de atrito, o movimento vai para lá.
uma força de atrito aqui, né? Uma força de atrito. Então, em X praticamente, esse marcador não tá bonito. Então, praticamente estamos a dizer que em X teríamos a força X que está no nosso movimento, que é F de X, menos o quê? A força de atrito. A força de atrito que é igual aqui a massa vezes a aceleração. E a Y o que teríamos? Teríamos a normal mais Fy menos o peso, né? Então teríamos o que? A normal mais Fy menos o peso. Então podemos passar o peso para o segundo membro logo, né? Dizer que isso aqui é igual ao peso, né? Então, praticamente aqui nós estaríamos a dizer o quê? Que a aceleração, para este caso aqui, a aceleração será igual à força em x menos a força de atrito dividido pela massa. Então, termina por aqui. Se quiséssemos a força em x, uma vez que nós fizemos a decomposição, então a aceleração seria igual. Força em x. A força em x, vocês devem saber que é adjacente, o fx é adjacente ao ângulo. Então, será f vezes o cosseno do teu ângulo formado. Então, teríamos f vezes o cosseno de θ menos aqui a força de atrito dividido pela massa. Lembrando que se eles te dão um coeficiente de atrito, você sabe que a força de atrito é o coeficiente de atrito, massa, gravidade. Então, você pode usar essa relação, mas nós vamos parar por aqui, né? Porque você é massa. Você vai arrebentar com todos estes casos, né? Você vai arrebentar aí muito bem. Então, podemos aqui virar esta folha aqui, né? Vamos para outra parte. Outra parte interessante, né? Então, essa câmera aqui me viajar muito. Ok, então teríamos outro caso que nós vamos chamar de caso 4, né? Caso 4. O quarto caso que pode aparecer aí. Meus marcadores estão a cair aqui. Qual será o quarto caso? No quarto caso, nós podemos ter dois blocos, né? Dois blocos. São quantos casos aqui? Tive 1, 2, 3, 2, 3. Ok. Então, faltam outro caso. Ok. Dois blocos que estejam juntos, Vamos colocar aqui, ou vamos representar dois blocos que estejam juntos aí, né? Então, teríamos algo mais ou menos assim. Epa, me desculpem pela câmera, pessoal ali. Isso aqui de Samsung não presta, isso aqui. Parece que depois são todos que têm esse problema. Onde temos aqui dois blocos, né? Que estão juntos. Então, aqui teria um outro aqui. Temos dois blocos que estão juntos, este vamos chamar de massa 2, este vamos chamar de massa 1. Então, sobre este bloco aqui é aplicada uma determinada força, né? Uma determinada força F. Força F e... Vamos lá ver como é que nós vamos determinar a aceleração deste sistema aqui. I don't know what is happening. Coisas boas a bugar. Ok. Então, aqui primeiro teríamos que representar todas as forças, né? Então, vamos lá supor que o nosso movimento atua para lá, né? Então, aqui teríamos um peso que íamos chamar de peso 1. Então, ação-reação, então teríamos normal 1. Então, aqui teríamos um peso que vamos chamar de peso 2. E aqui teríamos uma normal que vamos chamar de normal 2, né? Então, vamos lá determinar a aceleração sobre esse sistema aqui. Então, para o bloco 1 e para aqui o bloco 2, né? Então, vamos... faltaram algumas forças aqui. Então, aqui teremos... Esse 1 aqui, esse gajo aqui vai aplicar uma força em 2. Então, teríamos tensor em 1 em 2. Então,
esse também é 2, vai aplicar uma força aqui. Então, teremos T2 em 1, né? T2 em 1, então, espero que vocês estejam a entender e a ver bem isso aqui, né? Então, aqui é T1 em 2 e aqui é T1 em 2, porque este aqui vai aplicar uma força sobre este e este uma força sobre este. A lei de Newton, terceira lei, onde a ação, a reação. Então, para o bloco 1, vamos lá ver o que está a acontecer aqui para o bloco 1. Temos a força F que está em relação ao movimento, né? Então, é positiva. Então, esse T2 em 1 é negativo, porque está no sentido contrário do movimento. Então, eu teria aqui o T2 em 1, que será igual a massa, como a movimento, massa 1, vezes a aceleração. Então, para o bloco 2, o que eu tenho? Para o bloco 2, eu tenho que essa força aqui, para o bloco 2, que está o movimento, que é T1 em 2, T1 em 2, será simplesmente igual aqui ao que? Será simplesmente igual a massa 2 vezes a aceleração, porque em x aqui já não temos nada, sabemos que em y não temos movimento, então aqui teríamos algo mais ou menos assim. Então, ao somar essas cenas aqui, então esses aqui são simétricos, se temos, então teríamos que a força seria igual, a força F neste caso seria a massa 1 mais massa 2, já não vou repetir aqui os procedimentos, evidenciar a aceleração. Então, tem que a aceleração é igual a força F dividido pela soma das massas, neste caso que é a massa 1 e a massa 2. Então, matamos aqui com o exemplo 4. Então, vamos para outro tipo de exemplo que pode aparecer. Esse exemplo é um exemplo da chimenzana. É exemplo de mesinha, né? Exemplo de mesinha também é muito soft, não tem nada de especial. Então temos aqui a nossa mesa, depois temos aqui uma determinada roda e temos aqui um fio, uma força tensora e aqui temos esse fio que conecta isso, né? Então esse bloco vamos chamar de massa 2, esse vamos chamar de massa 1, né? Então, como obter a aceleração neste caso aqui? É muito simples, né? Então, considerando que nós temos o movimento vá para lá, né? Vá para lá nesse sentido aí. Considerando que nós temos uma determinada força de atrito que está ao contrário no sentido do movimento, né? Então, como é que nós vamos matar esse caso? Então, é só representar todas as forças que atuam neste sistema e ao fazermos isto, nós vamos perceber que aqui nós teríamos uma determinada massa 1 e aqui nós teríamos uma determinada normal 1 e aqui teríamos peso. Aqui teríamos peso 2. Então, aqui teríamos uma tensora T, né? Ação-reação, né? Então, aqui a tensora será o contrário. Teríamos essa tensora daqui. E é tudo. Então, vamos lá coisar isso aqui, né? No coiso. Então, vamos analisar isso para o bloco 1 e para aqui o bloco 2. Queremos ver o que acontece, né? Então, para ver o que acontece é muito, mas muitíssimo simples. Então, é só dizer que para o bloco 1 em X nós temos o T1 está no movimento, ok, menos o que é a força de atrito, menos a força de atrito que não está no movimento. Terminaram as forças, então diga que será a massa de 1 vezes a aceleração. Então, para o bloco 2, temos o peso. Então, temos o peso 2, que está no sentido do movimento, porque a ideia é isso cair. Poderia ser, aqui nós usamos o sentido horário, poderia ser anti-horário, depende de ti, né? Depende do sentido que você escolhe. Então, será esse menos essa tensora aqui, que será igual a massa de 2 vezes a aceleração. Então, ao somar isto, esses simplificam-se. Então, tenho que o peso 2 menos, porque a força de atrito é negativa, né? Menos a força de atrito será igual, aqui evidenciando a teria a massa 1, mas aqui a massa 2. Então, tenho que a aceleração será igual ao quê?
a peso 2 menos a força de atrito, tudo dividido pela soma destes dois, senhor. Força de atrito, você já sabe que o importante é chegarmos aqui nessa dedução. Então, já tivemos este caso. Vamos lá analisar um outro caso, né? Que pode aparecer aí, meu querido. Meu querido, qual é outro caso? O caso que vamos chamar de caso 6, né? Vamos chamar de caso 6, onde eu terei um sistema de polias, né? Um sistema de polias aqui teria algo mais ou menos assim. Então, aqui eu teria algo mais ou menos assim. Então, temos aqui um sistema de polias. Então, este eu vou chamar de massa 1, este aqui eu vou chamar de massa 2, né? Então, suponhamos que o sentido do movimento seja este, né? O sentido horário, né? Então, como é que fica isso, né? Como é que nós vamos rebentar este caso aqui? É muito simples também, né? Então, é só representar as forças que atuam, né? Então, aqui eu teria um determinado peso 1 e aqui eu teria uma determinada tensora, né? Ação, reação, né? Aqui eu teria o peso 2. Então, aqui eu teria uma determinada tensora. Então, vamos analisar o movimento para o quê? Para o bloco 1 e para o bloco 2. Então, para o bloco 1, eu tenho aqui, na verdade, que é o T. E vai ficar T. Esse aqui está no sentido do nosso movimento. Vai ficar T. Este, como não está no sentido. Não está no sentido, vai ficar negativo, né? O P1. P1 poderemos dizer que é força de gravidade em 1. Aqui poderemos dizer que é força de gravidade em 2, né? Só para diferenciar um pouquinho. Força de gravidade em 1. E aqui nós teríamos que isso é igual a massa de 1 vezes a aceleração. Então aqui nós teríamos o T. Só fazer coisas da minha cabeça aqui. Teremos o que? Este aqui está no movimento, aqui deve ficar positivo, força de gravidade em 2, menos este aqui, como é contrário ao nosso movimento, então teríamos aqui o T, né? Que é igual a massa 2 vezes a aceleração. Então, ao adicionar, vamos simplificar este e temos que a força de gravidade em 1, menos força de gravidade em 1, aqui tenho essa força de gravidade em 2, será igual a aceleração massa 1 mais massa 2, né? Então a aceleração será igual ao que? A força de gravidade em 2 menos a força de gravidade em 1, que será a soma das massas, dividido pela soma das massas, massa 1 e massa 2. Então, para estas circunstâncias, íamos achar assim a nossa aceleração. Então, essa folha já sentiu as cenas. Então, vamos lá buscar outra folha, né? Eu não tenho folhas. Quem quiser me abençoar com resmas aí, aceitamos. Então temos um outro caso, que por sinal é o sétimo caso, né? Sétimo caso, onde vamos ter o nosso plano inclinado. Plano inclinado. Onde muitas pessoas falam em muitas línguas estranhas, né? Mas depois dessa aula você não vai mais falar em línguas estranhas, né? Então poderia ter algo mais ou menos assim. Parece pão, coisa dele que eu fiz. Então poderia ter algo mais ou menos assim. Então, ter algo mais ou menos assim. Aqui temos um determinado bloco. Um bloco de massa M. E aqui, suponhamos que o sentido seja para baixo, né? Então aqui teremos uma força de atrito. Então, aqui estes dizem que formam um determinado ângulo θ, né? Aqui vai formar um ângulo de 90 graus.
Então, forma um determinado ângulo θ. Como é que nós vamos jobar este caso aqui? É maneiro simples, very simple. Então, vamos rebater o peso, né? O peso atua para baixo. O peso não pode seguir este movimento assim. O peso atua para baixo. Então, deste ponto aqui nós teríamos um determinado peso P que atua para baixo, né? Onde a ação a reação. Então, a normal vai seguir o movimento, por isso que a normal estará mais ou menos assim. A minha força normal estará mais ou menos assim. Então, depois aqui, o que vamos fazer? Uma vez que o peso não está aqui bem representado, podemos decompor em X e em Y, né? Então, podemos decompor o peso em X e em Y. Então, ao fazer isso, nós teríamos o quê? Teríamos algo mais ou menos assim. Onde aqui teríamos o peso em Y. E aqui teríamos algo mais ou menos assim. E o peso em X. Pela trigonometria, esse θ que está aqui vai aparecer aqui. E ao mesmo tempo também o mesmo θ estará aqui. E aquele Z ali, o mesmo θ estará aqui, né? Ei, sofro, né? O mesmo θ estará aqui. Né? Então, já fizemos basicamente tudo o que nós precisávamos fazer. Então, vamos analisar o movimento em X e em Y para ver o que vai acontecer. Então, em X e em Y, né? Então, em X, o que eu tenho? Em X eu tenho o quê? Tenho o P de X que está com o nosso movimento. Tenho o P de X. A força de atrito é negativa, porque não está com o nosso movimento, né? Isto aqui será igual ao quê? A massa vezes a aceleração. Então, em Y tem o normal e o peso em Y. Então, sei muito bem dizer que o normal será igual a peso em Y. Então, isto aqui para achar a aceleração, é só dizer que a aceleração será Px menos a força de atrito divididos pela massa, né? Então, lembrando que o Px, a aceleração será o quê? Px, como é um cateto oposto em relação a este ângulo aqui, então significa que na verdade vai ser o seno de θ vezes o meu peso P menos a força de atrito C, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal, né? Sobre a massa. Mas a normal eu sei que é PY. E a normal aqui, PY, o que é? Eu consigo ver que o PY aqui é adjacente em relação a este ângulo que foi formado aqui. Então, o PY sei que dizer que é P vezes cosseno de θ. Vezes cosseno de θ. Bom, se for adjacente, é cosseno. Se for oposto, é seno, né? Então, teria que a aceleração seria igual ao seno de θ vezes o P menos o coeficiente de atrito vezes a normal. A normal que nós sabemos que é o PY, nem coincidiu com o PY. Então, posso dizer que é P cosseno de θ, né? P cosseno de θ divididos aqui pela massa. Então, esta fórmula, se você quiser evidenciar o P, poderia fazer muito bem, mas eu acho que o importante aqui já ficou, pelo menos para você, matar diversos casos aí. Então, agora nós vamos resolver exercícios. A ideia não é fazer com que esta videoaula fique muito longa, né? Vamos lá resolver exercícios aqui, né? Deixar de dormir com roupa. Tá, vamos lá resolver exercícios. Isso o que é um exercício? Lembrando que na descrição deste vídeo vou deixar uma ficha que você deve ver lá e resolver aqui, gente. Para você dominar aqui. Dois corpos, neste caso A e B, de massas 8 e 2, estão representados na figura abaixo. Os blocos são unidos por um fio inextensível e puxado por uma força
por um fio inextensível puxados por uma força F de módulo igual a 20 newtons. Determine a aceleração do sistema. Primeiro devemos representar todas as forças que atuam sobre o nosso sistema. Então, eu teria que aqui um determinado peso em A e teria uma normal em A. Aqui eu teria um peso em B e aqui eu teria uma normal em B. Então, este aqui teria o quê? Na verdade, teria TA em B. Teria TA em B. E para este aqui teria... é TB em A. TB em A. Aqui teria TA em B, porque o TA vai para o B, né? Então, seria algo mais ou menos assim, apesar de não estar visível por causa do marcador aqui, né? Mas acredito que você entendeu aí. Então, vamos analisar o movimento para cada um dos blocos, bloco A e bloco B, né? Para o bloco A em Y não há movimento, então, para que o bloco A, espera lá, para o bloco A tenho, suponhamos que o movimento vá para lá, né? Então, tenho o quê? O TA em B será igual à massa de A vezes a aceleração. Então, para este bloco aqui, espera, não tinha uma força aqui. Dizem uma força F essa força está onde? Vou colocar aqui, pessoal. Vou colocar aqui, né? Mas parece que eu havia resolvido este exercício aqui. Deixa-me só ver, né? Porque devemos saber onde é que está a força F, né? É 8 e 2. 8 e 2, qual é o exercício? Então, a força F estava exatamente aqui. Esqueci aqui no problema de colocar a força F, né? Então, ok. Então, tenho isso, né? Então, depois tenho este aqui. O F está em movimento para o corpo B, menos este aqui, que é o TB em A, né? TB em A, que não está no movimento. Então, será a massa de B vezes a aceleração. Então, ao somar essas duas energias são simétricos moles. Então, tem que a força será igual à massa de A mais a massa de B. A aceleração, estou a evidenciar, né? A massa de B. Essa cor não está lá muito bonita, deixa ela trocar. Então, tenho que a aceleração aqui será igual à força F. A força F, e aqui teremos massa de A mais massa de B, né? Então, tem que a minha aceleração será igual à minha força, que disseram que era de 20, mais a soma entre essas duas massas, que era 8 e 2, né? 8 mais 2. Então, teria 20 sobre 10 e a aceleração é 2 metros por segundos quadrados, né? Então, B pede atração nos fios, né? Então, o que você vai fazer? Pega as duas equações. Então, tens, por exemplo, a equação 1, tens TAB, que é igual à massa de A vezes a aceleração. Então, diga que TA em B será igual à massa de A. Massa de A consideramos 8, que é a primeira, né? Então, teremos 8 vezes o que? Vezes, aqui era a aceleração, né? Vezes a aceleração, que é 2. Então, o TAMB, essa tensor aqui, a intensidade dela vai ser 16 newtons. Então, para outra aqui, então é só pegar essa equação aqui e isolar este, vai achar a tensor. Então, faça isto e coloque a resposta aí nos comentários. Vou ficar à espera, né? Vou ficar à espera, era só pegar esta equação. Então, dizer que o menos TA leva este para lá e assim sucessivamente. Você tem todo o status aqui. Então, vamos agora para o 2, onde dizem que dois blocos, né, A e B, de massas 7 e 3, são ligados por um fio condutor inextensível, como mostra a figura abaixo. Calcula a aceleração e a atração nos fios.
Então, primeira coisa, representar todas as forças que atuam sobre o sistema. Então, aqui eu teria um determinado peso em A, aqui eu teria um determinado, o peso coincide com a força de gravidade, vale ressaltar isto, né? Então, aqui eu teria uma normal em A, e aqui eu teria uma determinada tensora, que eu vou chamar de T, aqui teria um peso em B, e aqui eu teria uma determinada tensora T, né? Teria uma tensora T. Então, é muito simples isto aqui, então, para o bloco A e o bloco B. Então, vamos analisar a cena, né? Então, para o bloco A, suponhamos que o movimento seja este, né? Então, para o bloco A, tenho que a minha tensora, só tenho esta aqui em X, né? Porque em Y não há movimento, esses são iguais. Então, será a massa de A vezes a aceleração, né? Vezes a aceleração. Então, para o bloco B, o que eu tenho? A força-peso coincide com o movimento, então teria peso de B, menos aqui a tensora, porque a tensora não coincide. Então, será igual a massa de B vezes a aceleração. Então, ao somar isto, simplifico esses dois e tenho que o peso em B será igual ao que a aceleração, evidenciando aqui a massa de A mais a massa de B. Estou a evidenciar a aceleração, porque ao somar isto teria a aceleração no membro antes do mais e depois do mais, né? Então, teria algo mais ou menos assim. Então, a aceleração será igual ao quê? A peso em B, que é igual ao quê? Que é igual ao quê? A massa A mais massa B, né? Que é, na verdade, 7 mais 3. Então, o peso em B, na verdade, é massa de B vezes a aceleração de gravidade. P é a aceleração de gravidade sobre 10, que é a soma dessas massas. Então, tem que a aceleração será igual à massa de B. Massa de B, sabemos que é 3 vezes o que é a gravidade, que vamos considerar 10 sobre 10. Então, cortando este, a aceleração é 3 metros por segundo quadrado. Então, se eles querem a tensora e a tração nos fios, então posso pegar esta primeira equação, dizer que a tensora será igual à massa de A vezes a aceleração. Então, a tensora será igual à massa de A, nós sabemos muito bem que é 7 kg. Então, colocamos 7 vezes a aceleração, que deu 3, vai dar 21. Então, para esta aqui, para esta outra tensora aqui de B, então, tu poderias isolar a força tensora. Então, isolando terias menos T, que é igual a massa de B vezes a aceleração menos o peso de B. Então, multiplicando tudo por menos 1, então terias que a tensora é igual a menos massa de B vezes a aceleração menos o peso de B. Peso de B sabemos que é massa de B vezes a aceleração de gravidade. É só substituir e coloca a tensora, né? Substituir pelos valores que já temos. Temos a aceleração, temos massa de B, temos a gravidade. É só fazer isso, né? Não há nada. Então, agora vamos para este caso, que por sinal é útil. Cálculo. Depois dizem dois blocos A e B de massa 2 e 3, estamos a dizer que a massa deste é 2, este é 3, encostados um ao outro, são movidos pela ação de uma força de 15 newtons sobre o bloco A. Então, estamos a dizer que sobre o bloco A temos uma determinada força, uma força F, que por sinal vale aqui 15 newtons, né? Então, eles querem para calcular a aceleração e a intensidade da força que o corpo faz sobre o corpo B. Então, isto é muito simples, né? Representando as forças, então aqui eu teria o peso em A e aqui eu teria aqui a normal em A. Teria a normal em A. Então aqui eu teria o peso em B e aqui eu teria a normal em B. Então aqui eu teria uma TAB, né? E aqui eu teria TBA, né? TBA, porque este aqui exerce uma força sobre este é AB. Então, este também vai exercer uma força sobre este que vai ser TBA. Então, fazendo aquele nosso sistema, né? Vamos analisar essa cena para o bloco A.
para o bloco A e para o bloco B, né? Vamos ver o que acontece. Para o bloco A, suponhamos que o sentido do movimento seja este. Então, supor que o sentido do movimento seja este. Então, teríamos essa força que coincide menos o TBA, que não coincide, é contrário, TBA, que será igual a massa de A vezes a aceleração. Então, para o B, nós teríamos o quê? Teremos simplesmente o TAB que coincide com o movimento, TAB que é igual a massa de B vezes a aceleração. Então, ao somar isto, esses vão se cancelar e tenho que a força F será igual à aceleração massa de A mais aqui a massa de B. Então, a aceleração será igual à força dividido pela massa de A mais a massa de B. Então, a força disseram que era de 15 newtons, vamos colocar. Massa de A era 2 e de B era essa, então teria 2 mais 5. Então, sei que isso vai dar 15 sobre 5, então vai dar 3 metros por segundo ao quadrado. Então, o que eles querem? E a intensidade da força que o corpo faz sobre o B, né? O corpo faz sobre o B, então, que o corpo A, na verdade, faz sobre o B. Neste caso, é TA em B. TA em B. Então, a única fórmula que nos dá TA em B é esta aqui, né? Então, sei que o TA em B será igual à massa de B vezes a aceleração. Então, o TA em B será igual à massa de B. A massa de B nós dissemos que era de 3, né? Segunda massa. 3 vezes a aceleração, que é 3. Então, tenho que isto vai dar 9 newtons, desculpa, 9 newtons. E é assim que nós terminamos a nossa aula. Então, se você gostou, se inscreva no canal da Ciência no Ponto para Magia. Lembrando que na descrição deste vídeo vamos a fixar lá a ficha de exercícios, né? Então, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Então, é isso, pessoal. Lembrando que damos explicação da oitava, 12ª classe. Qualquer coisa, 8579 43 333. Damos matemática, física e química. Estamos localizados em Bagamoyo. Bagamoyo. Então é isso, aquele beijinho, abraço, até a próxima.